Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê. O vídeo de hoje vai ser um suplá. Em 2017, a Euroroma lançou um e-book, tá até ali no meu computador, só sobre suplás, né? Também tinha jogos americanos, né? Na época eu achei muito lindo o e-book. Eu apresentei aqui no canal, mostrei todas as fotos dos trabalhos que tinha nele e dei assim todas as indicações para o meu público baixar também esse material gratuito. Logo em seguida, eu também fiz uma videoaula de um jogo americano desse e-book na época. Com o passar do tempo, né, foram projetos na frente de projetos, foram projetos novos aparecendo, furando fila. E aí esse e-book ficou esquecido assim nos meus arquivos, né? E aí esses dias eu tava com muita vontade de fazer de novo uma aula de suplá. Aí eu lembrei e falei, tem aquele e-book só sobre isso, né? Eu vou encontrar um bem legal para trabalhar com o pessoal daqui no meu canal. Aí logo na capa desse e-book tem o Suplá Fantasia. Aí na página dele, né, é esse aqui, o Suplá Fantasia. E é esse que eu vou começar a trabalhar hoje com vocês, tá bom? Então eu vou virar a câmera para a gente começar a trabalhar. Bom, então esse é o Euroroma Fantasia, ele é número 6 e aqui indica que para agulha de crochê nós vamos usar a 3,5 milímetros, tá bom? A cor 5017 cru e azul royal, tá bom? Então é esse fio que nós vamos usar para o trabalho. E aí, como eu falei, agulha de 3,5 milímetros, tá bom? Então vamos começar. Bom, então assim que é o fio, tá vendo mesclado, né, de cru e azul royal. E eu vou começar aqui com a laçada inicial. Após a laçada inicial, nós vamos fazer 8 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Olha o efeito que dá no trabalho esse fio, né? Aí nós vamos vir aqui na primeira correntinha. Se você tem dúvida entre distinguir a primeira correntinha da laçada inicial, você pode contar as correntinhas de trás para frente. Foram 8, né? Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é aqui a nossa primeira correntinha. Essa é a laçada inicial que você não vai usar. E aí vamos fechar o anel com um ponto baixíssimo. Então esse é o nosso anel inicial. Para a primeira carreira, nós vamos subir 3 correntes, 1, 2 e 3, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E aí nós vamos fazer mais 17 pontos altos. Nós temos que ficar com 18 pontos no total. Daí a gente aproveita e vai escondendo esse fio inicial dentro dos pontos altos. Então, são 17 no total, pontos altos, e eu vou fazer aqui com vocês. 1, 2, eu vou mudar aqui a posição do cone para facilitar um pouquinho o trabalho. 3,
4, 5. Bom, então eu já tenho aqui as três correntinhas e mais 5 pontos altos, então eu tenho 6 no total. Eu tenho que ter 17 pontos altos, contando com as correntinhas dá 18. Eu vou terminar a minha carreira e já volto. Cheguei ao final da minha carreira, eu tenho as 3 correntinhas mais 17 pontos altos e vou fechar a minha carreira na terceira corrente de altura. Aqui na terceira corrente de altura, eu fecho com um ponto baixíssimo. A próxima carreira é uma carreira de aumentos. Então, para cada ponto de base, nós vamos fazer 2. Então, eu vou subir as 3 correntes de altura e no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, já temos aqui 2 pontos altos sobre o ponto alto da carreira anterior. No próximo ponto, que está logo em seguida, cuidado para não pular ele, nós vamos fazer um ponto alto e o segundo aqui no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer mais um com vocês, ó. Aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto alto e outro aqui, ó, no mesmo lugar. Ok? Então, é o padrão dessa carreira. 2 pontos altos para cada ponto de base. Eu vou terminar a minha e já volto. Cheguei ao final da segunda carreira e aí você vem na terceira corrente de altura e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira é uma carreira de alcinhas, né, com ponto baixo. Então, nós vamos fazer uma corrente de altura, ela não conta como um ponto não, tá? Ela é simplesmente uma correntinha de altura. Aí, no mesmo lugar, você vai fazer um ponto baixo, ok? Tá aqui o ponto baixo. Vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas. Vamos pular 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro, vamos fazer o ponto baixo. Vai ficar uma alça assim, grandinha, né? A nossa alcinha. Vou fazer de novo, ó, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntes. Pula 1 e 2 de base. No terceiro, faz ponto baixo. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pula 1 e 2, faz no terceiro um ponto baixo. Esse é o padrão dessa carreira, tá bom? É uma carreira bem simples, só as correntinhas, as 6 correntinhas, pula 2 e prende com ponto baixo. Eu vou terminar a minha e encontro vocês no final. Cheguei aqui ao final da carreira. No total, você tem que ter 12 alças, tá bom? Precisa ter essa quantidade para não dar erro no desenho. Eu aqui tenho 11, eu vou fazer a última alça com vocês. A última alça eu preciso fazer ela diferente, porque eu tenho que preparar o fio para subir para a próxima carreira.
Se eu fizer 6 correntinhas e prender aqui com ponto baixíssimo e terminar a carreira, eu vou ter que ficar andando com ponto baixíssimo até chegar aqui no topo da alça. Então, uma maneira de evitar isso é fazendo o que eu vou mostrar agora, ó. Ao invés de fazer as 6 correntes, nós vamos fazer só 3. E daí nós vamos fazer um ponto alto aqui naquele ponto baixo inicial. O ponto alto, ele tem uma altura de 3 correntinhas. Então, o meu fio está exatamente no topo da alça, preparado para a próxima carreira. Então, vamos agora iniciar a próxima carreira, fazendo uma corrente de altura com um ponto baixo aqui dentro dessa primeira alça mesmo. Daí, vamos fazer uma corrente de espaço e na próxima alça nós vamos fazer um grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes. E na mesma alça nós vamos fazer outro grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá bom? Nós vamos fazer ponto baixo, corrente e esse grupo, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Vou fazer mais uma vez. Para a próxima alça é uma corrente, um ponto baixo na alça, uma corrente, na próxima alça faz o grupo, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, repetir o padrão. Vou fazer uma última vez o padrão com vocês. Para a próxima alça, uma corrente, ponto baixo. Uma corrente, para a próxima alça é o bloco. 1, 2, 3, 2 correntes na mesma alça, 1, 2, 3, ok? Então, esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e encontro vocês no final. Cheguei ao final da carreira, já fiz a minha corrente de espaço, venho aqui no meu primeiro ponto baixo e fecho a carreira com um ponto baixíssimo.
Agora o padrão é o seguinte, onde tem ponto baixo, nós vamos fazer ponto alto. Então, eu vou subir aqui minhas 3 correntinhas de altura, que é o equivalente a um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais uma de espaço. Aqui no bloco, nós vamos fazer ponto sobre ponto alto sobre ponto alto. Então, nós temos 3 na carreira anterior, né? Vamos fazer 3 aqui também. 1, 2 e 3. Ponto sobre ponto. No espaço, nós vamos fazer mais 2. São 5 pontos altos no total. 1 e 2. Temos aqui o bloco de 5 pontos altos. Vamos manter as 2 correntes de espaço e vamos fazer a mesma coisa aqui nesse bloco, tá? Vão ser 2 pontos altos aqui no espaço. 1 e 2 no espaço e mais 3 aqui, ponto sobre ponto. 5 no total. 1 2 e 3, ok? Chegamos aqui na parte do ponto baixo, já começa a repetição do desenho, né? Então, é uma corrente, um ponto alto no ponto baixo, eu recomendo que faça dentro do ponto baixo mesmo, ao invés nas correntinhas, porque aí ele fica bem certinho em cima do outro. Nesse fio não aparece tanto, mas se você estiver fazendo com fio liso, faz diferença, tá? Uma corrente e chegamos no bloco de novo. Então, são 5 pontos altos no total. Os 3 primeiros, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. No espaço, os 2 restantes para formar 5. 4 e 5. As 2 correntes. Dentro aqui do espaço ainda, faço 2 pontos altos para descer. 1, 2, daí eu começo a fazer os 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Cuidado para não perder esse primeiro, tá? Que às vezes fica escondidinho ali o lugar e a gente acaba pulando. Então, esse seria aqui o terceiro, o quarto e o quinto e último. Certo? Vou fazer uma última vez o padrão completo com vocês, ó. Uma corrente. Chegou no ponto baixo, faz um ponto alto. Tenta pegar bem aqui no V do ponto, tá? Pra ficar mais bonito. Ponto alto. Uma corrente, entrei no bloco. São 5 pontos altos. 1, 2, 3
3, o quarto e o quinto no espaço, 4, 5, tá o bloco pronto, 2 correntes e vamos descer. Ainda no espaço, começa com os 2 primeiros. 1 e 2. Aí entra nos blocos e faz 3, 4 e 5. Daí repete tudo outra vez, ok? Então esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Cheguei ao final da carreira, já fiz a minha corrente de espaço. Eu vou vir na terceira corrente de altura, 1, 2, 3, e vou fazer o meu ponto baixíssimo para fechar a carreira. Tem que ser na terceira corrente mesmo, porque tem que ficar uma corrente de espaço aqui, tá? No começo nós fizemos 3 de altura e 1 de espaço, então tem que se manter. A próxima carreira, nós vamos seguir esse padrão de aumentos aqui desse bloco, tá? Então, eu vou começar com um ponto alto em correntes. 1, 2, 3. As minhas 3 correntes que são o primeiro ponto alto. Eu não vou ter corrente de espaço, eu já vou direto para o bloco. Então, vou fazer ponto sobre ponto, são 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos manter o padrão de aumento, fazer mais 2 aqui no espaço, são 7 no total nessa carreira. 1, 2 aqui no espaço. E aí, 2 correntes. E ainda no espaço, vamos começar os 7 pontos altos. Vamos fazer 2 no espaço, 1 e 2, e os outros 5 pontos sobre ponto, né? Seguindo o padrão. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse é o padrão dessa carreira. Já vou para a repetição. Sem corrente de espaço, eu já vou direto e faço ponto alto sobre ponto alto. Sem corrente de espaço, eu já venho para aqui para o grupo fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4
5. No espaço eu faço o sexto e o sétimo. Faço 2 correntes. No mesmo espaço aqui eu já começo a fazer meus 7 pontos altos. Eu faço um no espaço, o segundo também, e aí os outros 5 pontos sobre ponto. 3, 4, 5, 6, 7. E aí, novamente, entramos na repetição. Vou fazer a última com vocês. É sem corrente de espaço, a gente já vai direto para o ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Sem corrente de espaço, entramos no grupo. Então, vamos lá. Então, esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Cheguei ao final da carreira e vou terminar aqui sem corrente de espaço. E aí, na terceira correntinha de altura, a gente encerra a carreira com um ponto baixíssimo. A próxima carreira é muito parecida com essa que nós fizemos agora, tá? Nós vamos seguir o mesmo padrão de aumentar os pontos altos aqui no espaço, tá bom? Então, vamos começar com 3 correntes de altura, que é o primeiro ponto alto. Não vamos fazer correntes de espaço de novo, vamos já direto pro grupo de pontos altos. Nessa carreira, no total, vão ser 9, né? São 7 pontos sobre ponto e mais 2 lá no espaço. Opa. Deixa eu puxar aqui um pouquinho que desfio. Então, tenho 2, né? Três. 4, 5, 6, 7. Aí no espaço eu faço 8,
e o 9. Fiz os 9 pontos altos, aí são 2 correntes. E aí aqui no mesmo espaço eu já inicio com os 2 pontos altos aqui. Aqui no mesmo lugar. 2. E os próximos 7 ponto sobre ponto. Então, aqui. 3. 4. Aí eu pulei um, ó. Pulei um ponto alto de base. É aqui, ó. São 4 até agora, né? 1, 2, 3, 4, isso. Cinco. 6. 7. 8 e o último 9. Na verdade, nem precisa ficar contando, né? Que como é ponto sobre ponto, é só você seguir pela carreira de baixo, né? Aí, sem corrente de espaço, a gente faz um ponto alto sobre aquele ponto alto central. E aí, daí já emenda de novo aqui nos pontos altos. Como é o mesmo padrão, eu não vou repetir não, tá bom? Aí você vai direto sem ponto alto, já entra aqui no grupo, né? E faz os 9 pontos altos até aqui no espaço e continua o padrão da carreira, ok? Então, eu vou terminar a minha e encontro vocês no final. Cheguei ao final da carreira. E aqui, sem corrente de espaço, a gente já vai direto para a terceira correntinha de altura e fecha a carreira com ponto baixíssimo. Agora, essa carreira não vai ser igualzinha à anterior, o padrão da anterior, não. Então, vamos lá. São 3 correntes de altura, que é o primeiro ponto alto. E aí, nós vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E aí, vamos fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto. Assim. Então, um ponto alto, 4 correntes, outro ponto alto. Vamos fazer uma corrente de espaço. E agora aqui no bloco padrão é o seguinte, olha, vamos pular os 2 primeiros e fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ponto sobre ponto, aí o oitavo é no espaço, e aí o 9 aqui no espaço também. Duas correntes, e aqui ainda no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos, 1 e 2, e aí faço mais 7 aqui, ponto sobre ponto. Então aqui é o terceiro, eu tenho que ter 9 no total. Então aqui é o terceiro, quatro, cinco, seis, sete, oito, e 9. Aí vão ficar dois pontos altos do grupo. Nós vamos pular esses 2 pontos altos. Vamos fazer uma corrente de espaço, pular, né, esses 2 pontos altos. Aí aqui naquele ponto alto central, que era fora do grupo, nós vamos fazer aquele V. Um ponto alto, 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e aí ponto alto no mesmo lugar. Opa, escapuliu. Ó, ponto alto, 4 correntes, ponto alto. Aí já começa a repetir, tá? Uma corrente de espaço. Vou pular esses 2 primeiros pontos do bloco e começar a fazer 9 pontos altos a partir do terceiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 é no espaço, 9 é no espaço, 2 correntes, o primeiro é no espaço, são 9 no total, também descendo, né? O segundo ainda no espaço. Aí o terceiro já é ponto sobre ponto.
3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. Vão ficar aqui, olha, esses dois pontos altos sozinhos, nós vamos pular. Então, uma corrente de espaço, pula os dois pontos altos e faz naquele que ficava sozinho no meio. Ponto alto. 4 correntes. 3 e 4, ponto alto aqui no mesmo lugar. Fica assim, é um V. E aí uma corrente de espaço, pula 2 pontos do grupo e começa os 9 pontos altos de novo a partir do terceiro, ok? Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Eu vou terminar a minha e já volto. Então, terminei a carreira e agora já fiz a minha corrente aqui de espaço e eu venho aqui na terceira corrente de altura, 1, 2, 3... e vou fechar a carreira com o ponto baixíssimo. E eu tô com a agulha errada, agora que eu percebi. Acabei trocando a agulha, pegando a do outro trabalho, eu já volto. Pronto, voltei. É que eu tô fazendo 2 vídeos ao mesmo tempo, desse suplá e de uma bolsa de crochê. Aguardem, já tá quase pronta também. Bom, então aqui tem que ser na terceira corrente de altura mesmo, tá bom? Por quê? Porque você precisa ter esse espaço aqui de 4 correntinhas. Se você erra essa corrente, vai dar erro aqui no desenho, tá? Então, vamos lá. Para a próxima carreira, nós vamos subir 3 correntes, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E aí, vamos fazer mais 11 pontos altos, no caso, mais 10 pontos altos aqui na alça e mais um aqui no corpo do V aqui, né? Isso aqui ficou igual um V. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto alto em correntinhas, então são 12 no total. Então, vou fazer 10 aqui na alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui dentro da alça, né? E aí mais um aqui no corpo do ponto V. Então, é um grupo de 12 pontos altos no total, tá?
Esse aqui, o primeiro que foram as 3 correntinhas, 10 no espaço e mais um aqui no corpo. Eu ainda vou repetir mais uma vez depois para ficar bem clara essa explicação. Aí nós vamos fazer uma corrente de espaço, vamos pular 4 pontos altos aqui do grupo, olha, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto aqui desse grupo, nós vamos começar um grupo de 5 pontos altos. Então, ó, 1, 2, eu não dei a laçada. 3, 4 e 5. A gente para exatamente onde acaba o grupo da carreira anterior. E aí nós fazemos 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E aí descemos com 5 pontos altos também. Ponto sobre ponto, eu não vou fazer no espaço como antes, é ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o grupo fica assim nessa carreira. E aí, eu volto para cá pro leque. Então, nós vamos fazer uma corrente, depois dos 5 pontos altos. Vamos pular, ó, 4 pontos, do mesmo jeito que eu pulei aqui 4 pontos, ó. Aqui também vão sobrar 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou começar aquele grupo de 12 pontos altos aqui, ó, no corpo do V. Parece que tá longe, mas não precisa se preocupar não, porque nós vamos fazer 12 pontos altos aqui, né? Então, não se preocupem com essa distância aqui não, tá? Então, já fiz um, são 12 no total. 10 aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os 10 dentro da alça. O 12º é aqui no corpo do ponto, na cabeça do ponto, né? Enfia a agulha lá na cabeça do ponto e faz o 12º ponto alto. Então, aqui, ó, são 12 mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. Aí, viu como é que já espalhou bem aqui? E aqui não deu defeito nenhum. Então, pode pular esses 4 pontos aqui tranquilamente, ok? Então, vou fazer
Aqui já é repetição, né? Vou terminar o padrão. Uma corrente, vai pular os 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4. Aí no quinto, faz um grupo de 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Termina certinho aqui, ponto sobre ponto. Na virada são 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E aí vamos descer fazendo 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Eu já começo no primeiro ponto, não é no espaço. Então, vou fazer 5 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Daí volto a repetir o desenho. Uma corrente, pula 4, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui no ponto V eu começo o bloco de 12 pontos altos. 12 pontos altos. 1 ponto sobre ponto, 10 dentro da alça e o último ponto sobre ponto também. Então, tudo se repete, ok? Então, esse é o padrão dessa carreira, eu vou terminar a minha. Bom, terminei aqui a minha carreira, né? Já fiz aqui uma corrente de espaço, pulo esses 4, né? Não faço nada nesses 4 pontos. Eu venho aqui na terceira corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo, ok? Então, vamos agora para a nossa 11ª carreira, eu acho, né? Acho que é isso mesmo, 11ª carreira. E aí, eu vou começar essa carreira fazendo 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar, vou fazer um aumento aqui. 2 pontos altos no mesmo lugar. A partir daqui, todos os pontos altos de base vão ter um ponto alto em cima, só que com uma corrente de espaço. Então, vou fazer uma corrente de espaço e ponto alto sobre ponto alto, sem pular ponto alto de base, ok? Eu faço um aumento aqui de uma corrente, não pulo nada embaixo. Uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, sem pular, uma corrente, não pula, faz o ponto alto, uma corrente, não pula, faz ponto alto, uma corrente, não pula, faz o ponto alto, uma corrente, ponto alto, sem pular, uma corrente, ponto alto aqui no penúltimo,
Eu cheguei agora aqui no último ponto alto desse leque e vou fazer um aumento igual no começo. É uma corrente ainda de espaço e depois o aumento. Faço um ponto alto. E outro no mesmo lugar, ó. Aqui mesmo, faço outro ponto alto. Isso é um aumento de pontos altos, né? Então, assim que ficou o padrão dessa parte do desenho. Aí, nós vamos fazer duas correntes. Vamos pular 3 pontos altos aqui do grupo. 1, 2, 3. No quarto, eu inicio um grupo de 8 pontos altos. Os 2 primeiros, ponto sobre ponto aqui do bloco. 2 aqui. Vamos fazer 4 aqui dentro da alça. O terceiro. O quarto, aqui é 5, 6, aí o sétimo é no ponto, e o oitavo aqui no próximo ponto. Então, eu tenho 8 pontos altos. Eu pulei 3 aqui, tem que sobrar 3 aqui também, ok? E aí eu começo a repetir o desenho. 2 correntes. Eu venho aqui direto para o leque e faço aquele aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui ó, no mesmo lugar. 2, um aumento. Aí, pontos altos com espaço de uma corrente, ó, uma corrente, ponto alto, 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 uma corrente, ponto alto. Cheguei aqui no último ponto do leque, vou fazer uma corrente e aí vem o aumento. 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2 aqui, ó, no mesmo lugar. Aqui. E daí eu volto a repetição, né? Eu volto a repetir esse daqui. Esse leque aqui de 8 pontos altos. Eu já fiz ele, eu vou fazer de novo, né? Vou repetir essa parte aqui, ó. 2 correntes.
Vou pular 3, 1, 2, 3, aí começa o grupo de 8. 2 pontos sobre ponto, ó. 1 sobre o ponto, 2 sobre o ponto. 3 no espaço. 4, 5, 6, e aí 7 no ponto, 8 no ponto, e tem que sobrar 3 aqui de base. Aí eu repito o início do desenho de novo, 2 correntes, e aí faz o aumento aqui no primeiro ponto do leque, ok? Então esse é o padrão dessa carreira, tá ficando assim. Eu vou terminar a minha e já volto. Cheguei aqui ao final da carreira, né? E aí aqui eu tenho que fazer ainda 2 correntes. E aí, na terceira corrente de altura, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo, ok? E nós também vamos começar assim com um aumento aqui no leque. Então, eu vou fazer 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto, e no mesmo lugar eu vou fazer o segundo ponto alto. Então, fiz aqui um aumento, né? E daí eu vou fazer exatamente igual, uma corrente, um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente, um ponto alto. Ponto sobre ponto, tá? Não é porque tem uma correntinha de espaço aqui sempre, né? Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Se por um acaso na carreira anterior o seu trabalho ondulou um pouquinho, o meu não ondulou muito não, mas porque meu ponto é apertado. Talvez para quem tem o ponto um pouquinho mais frouxo, o trabalho pode ter ondulado nessa carreira aqui anterior, eu esqueci de mencionar isso. Mas nessa carreira, você vê que aqui a gente está fazendo a mesma quantidade de pontos aqui de baixo, teve só esse aumento, e para cá nós vamos ainda ter uma diminuição. Então, ainda, mesmo que seu trabalho tenha ondulado um pouco na carreira anterior, nessa carreira esse problema se resolve, ok? Que às vezes deixam bastante comentários sobre isso, assim, né? De estar ondulando o trabalho. Então, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente e o aumento aqui no último ponto. Então, eu faço um ponto alto e o segundo aqui no mesmo lugar. Ok? Aí nós vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vamos pular 3 pontos aqui, 1, 2, 3.
E aí, vamos fazer 2 pontos altos, ponto sobre ponto, ó. 1 e 2. Vou fazer de novo. E 2. Aí, nós vamos fazer 4 correntes de novo. 2, 3 e 4. Vamos vir direto para cá, ó. A gente tem que ter 3 pontos aqui. Ui, tirei da tela, né? 3 pontos aqui, do mesmo jeito que eu tenho 3 aqui, ó. Então, vou ficar 3 pontos aqui. E eu venho direto para o outro desenho e vou fazer o aumento. Eu agora já estou repetindo o desenho, né? O segundo ponto alto no mesmo lugar. Eu agora já estou repetindo esse desenho aqui. Então, uma corrente e um ponto alto sobre cada ponto de base. Tá desfiando. Ah, foi. Pensei que estava desfiando o barbante. Tá? Então, uma corrente, ponto sobre ponto, 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 vou dar a posição aqui da mão na agulha que uma hora começa a cansar, né? Ponto sobre ponto, uma corrente, 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 ponto sobre ponto, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer uma corrente e o aumento aqui no último ponto. Um ponto alto e o segundo no mesmo lugar, ok? E aí eu vou repetir essa parte aqui do desenho. São 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou pular 3 pontos, ó, 1, 2, 3, e vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2, 4 correntes, 2, 3 e 4, e daí eu repito, venho lá para o outro desenho e começo com o aumento novamente, ok? Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Eu vou terminar e encontro vocês no final. Bom, então, terminei minha carreira
Eu venho aqui na minha terceira corrente de altura e fecho com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos entrar na penúltima carreira do Suplá Fantasia, tá bom? Eu tive que trocar de agulha porque simplesmente sumiu a minha agulha que eu estava usando. Vamos torcer para não dar muita diferença no trabalho, né? Então vamos começar essa carreira com 3 correntes de altura para o ponto alto e mais uma corrente de espaço. E aqui no mesmo ponto eu faço o aumento. Então, eu fiz um ponto V, na verdade, aqui, né? Além do aumento, ainda botei uma correntinha aqui. E agora é sempre igual a carreira anterior, tá? Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, 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 um ponto alto. Esse grupo eu vou fazer assim todo juntinho com vocês, tá? Depois eu adianto um pouco mais o trabalho. Então eu tenho que vir até aqui, né? Então, vamos lá. Uma corrente, um ponto alto. 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 Uma corrente, cheguei já aqui no aumento, tá vendo? Naquele aumento do grupo, eu faço. Aqui no primeiro eu ainda faço o ponto alto normal. Aí eu vou fazer uma corrente, vou pro último ponto alto do grupo. Faço um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Então, esse é o padrão do leque aqui, né? Todo ponto alto com uma corrente de espaço, inclusive esses aumentos no início e no final. Agora, nós vamos fazer só 3 correntes, 1, 2 e 3. A gente vem aqui entre um ponto alto e outro. Não tem espaço nenhum aqui, a gente só vai fazer dentro dele mesmo, no meio dos dois. E eu faço um ponto baixo. Ok? Aí, de novo, 3 correntes. E eu inicio aquele leque de novo. Aqui no primeiro, eu faço o ponto alto, uma corrente de espaço, no mesmo lugar, faço outro ponto alto. É aquele ponto V inicial. Daí eu começo a fazer uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou adiantar os meus pontos altos aqui, que são todos iguaizinhos, e encontro vocês aqui no final do leque, na hora do aumento de novo. Então, adiantei aqui todos os pontos altos com correntinha, aí já fiz aqui uma corrente e já cheguei aqui no meu aumento. Então, no primeiro ponto, eu faço ponto alto normal,
uma corrente de espaço, faço outro ponto alto no último, e é só nesse último que eu vou fazer o aumento. Então, aqui ponto alto no último, uma corrente de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Ok? E aí são 3 correntes, 3. Você vem aqui no meio dos 2 pontos altos, apesar de não ter espaço entre eles, mas você faz no meio deles um ponto baixo, tá? Mesmo não tendo nenhuma correntinha de espaço aqui. E aí faz 3 correntes, e aí começa tudo de novo, ó. Aqui no primeiro ponto você vai fazer ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, e aí a partir daí é uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, e assim por diante, tá bom? Então esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Terminei aqui a carreira, né? Fiz o ponto baixo, as 3 correntes, e aí venho na terceira corrente de altura. Tem que ser na terceira mesmo, porque a gente tem uma corrente de espaço ali, né? Então, não, ainda tem que ficar essa corrente de espaço. E aí agora vamos iniciar a nossa última carreira, né? Nossa última carreira vão ser carreiras de pontos altos com pontos picô intercalados. Então, vou mostrar para vocês como que eu gosto de fazer isso, intercalar o ponto picô entre 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui 3 correntes de altura, que é o equivalente ao primeiro ponto alto. E aí, vou fazer mais 3, que vai ser o picô. E aí eu venho aqui, tem 1, 2, 3 do picô, eu venho na terceira correntinha de altura e puxo o fio do novelo, mas não termino o ponto picô. Agora eu vou dar a laçada e vou fazer o outro ponto alto. Puxo os 2 primeiros fios normalmente, e aí eu vou ficar com 3 pontos na agulha, porque eu não terminei o picô naquela hora. E aí eu puxo os 3 juntos. Aí tá vendo? O picô fica certinho entre os pontos altos. Vou fazer mais uma vez, olha. Vai ser sempre assim, tá? Ponto alto, picô, até o final do leque. 3 correntinhas. Eu venho aqui na base do ponto, pego esses 2 fios que ficam aparecendo, puxo o fio do novelo e não termino o ponto picô. Dou a laçada para o próximo ponto alto e aí inicio o ponto alto normalmente. Puxo 2 fios, fico com 3 na agulha e puxo os 3 direto. E aí eu tenho um picô bem no centro, tá vendo, ó? Ele até abre um espaço entre um ponto alto e outro, coisa que normalmente não aconteceria. O picô ficaria em cima do primeiro ponto e não teria um espaço aqui. Então, vou fazer mais uma vez, ó. 3 correntes para o picô, vem aqui nessas 2 alças e puxo o fio do novelo. Ficou com 2, dá a laçada, entra no próximo ponto alto, puxa os 2 primeiros fios e fica com 3 na agulha. E aí puxa os 3 juntos. Ok? Então, vocês têm que fazer isso por todo esse leque aqui de pontos altos com correntinha de espaço, tá bom? Então, eu vou adiantar esses meus pontos picô e encontro vocês aqui quando a gente chega aqui nesse aumento. Então, vamos lá. Bom, fiz todos os picôs, ó, e cheguei aqui naquele ponto V que a gente fez o aumento, né? Então, aqui no primeiro eu já fiz o ponto alto, aí vou fazer as 3 correntes do picô,
E aí eu pego aqui os 2 fios, puxo o fio do novelo, não termino o picô, dou a laçada, aí venho aqui, ó, no último ponto do aumento, com 3 na agulha, puxo os 3 fios. Chegando aqui naquele ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. O ideal é você pegar bem dentro do ponto mesmo, que aí ele fica certinho. E às vezes, se você pega na correntinha do ponto, o ponto baixo fica meio fora do lugar. Então, você tenta pegar bem dentro do ponto mesmo. E aí, de novo, sem nenhuma corrente de espaço, você faz o seu primeiro ponto alto, aqui já no próximo leque. E aí você vai fazer as 3 correntes para o ponto picô, pega esses 2 fios, puxa o fio do novelo, dá a laçada, vem aqui no próximo ponto alto, puxa normalmente 2 fios e aí com 3 na agulha puxa os 3, tá? Vou fazer mais uma vezinha para depois eu adiantar o trabalho. Ó, 3 correntes, pego os 2 fios, puxo o fio do novelo, dou a laçada, vou para o próximo ponto alto, puxo 2 fios normalmente, com 3 na agulha, puxo os 3. E aí eu vou repetir todo esse leque aqui de picôs, até chegar ao final dele, que é aqui. A gente aqui tem aquele aumento. Eu vou vir até aqui e aí volto para mostrar novamente o ponto baixo no outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Então, fiz aqui todos os picôs, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e vou fazer agora 17, né? O último. Então, vou fazer aqui 3 correntes, aí vem nesses 2 fios, puxo o fio do novelo, dá a laçada, aí aqui no último ponto do leque, a gente faz o ponto alto, puxa 2 normalmente, com 3 na agulha, puxo os 3 pontos. E aí eu tenho os meus 17 picôs. Cheguei aqui no ponto baixo, sem nenhuma corrente de espaço. A gente vem dentro do ponto baixo e faz ponto baixo também. E sem nenhuma corrente de espaço, a gente vem para cá e faz o ponto alto, tudo de novo, com o picô, cada ponto alto com seu picô, tá bom? Então, esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha já para mostrar o resultado final para vocês. Bom, então terminei o trabalho, né? Eu tô com a câmera na mão para vocês conseguirem ver o total dele. Ele ficou muito lindo, né? E até para quem quiser, assim, o trabalho que o ponto apareça mais, esse desenho apareça mais, pode ficar a dica de vocês não fazerem com fio matizado, né? Mas tá muito lindo. Eu não sei se em vídeo vocês conseguem perceber a delicadeza que ficou o trabalho, apesar de ser um barbante número 6, né? Então, eu gostei muito e você vê como que o rolo rende. Eu fiz um inteiro e assim, a minha sensação olhando é que não diminuiu praticamente nada, né, no novelo. Com certeza ainda dá para fazer mais um. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse suplá fantasia. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!